Livro de Jó, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia que nasci, e a noite em que eu disse: foi concebido um menino, um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperem a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Como é profundo essa mensagem que Jó traz no capítulo 3. Os mais fortes da terra gemem em momentos de aflição. Para mim, Jó é um dos camaradas mais fortes que eu já vi. Muito mais forte do que Sansão, muito mais forte do que todos os outros que possamos relatar. Mas que dentro da sua força, do seu vigor, e claro que tudo isso não estava em músculos, não estava em vigor físico, mas estava na mente de Jó. Jó
é tido como um homem extraordinário justamente por conta de ter passado pelo que passou e não ter desistido, não ter abandonado a sua fé. Esse texto, Deus nos traz às claras aqui hoje, Deus nos traz à tona aqui hoje, justamente para nos mostrar que até os mais fortes, eles gemem, eles choram, eles reclamam das suas adversidades, porque não é fácil, porque não é nada fácil viver a adversidade. Não é nada fácil viver a provação, não é nada fácil viver o estreito, não é nada fácil viver as dificuldades da vida. Então, quando nós olhamos todo esse texto, nós percebemos que a dor de Jó era tão grande, mas tão grande, que ele chega a amaldiçoar o dia em que nasceu. E o que é interessante é que esse dia em que Jó nasceu, e que de fato foi amaldiçoado, porque Deus honrava cada palavra de Jó, por ele manter-se firme, por ele manter-se fiel, por mais que estivesse reclamando, ele estava fiel a Deus. E eu li um livro sobre um matemático que explicava que o dia que está faltando e as horas que está faltando do outro dia, né, que nós temos o dito ano bissexto, justamente porque tem um dia que só tem 6 horas. Então, a cada 4 anos nós temos mais um dia em fevereiro e falta mais um dia em fevereiro. E o matemático encontrou, baseado na matemática, de que esse dia que faltou é justamente o dia em que Jó amaldiçoou. E esse restante dessas horas que faltam no dia seguinte é justamente aquele dia em que Deus parou o sol. Na verdade, Deus não parou o sol porque o sol está parado. Deus apenas reduziu a velocidade da Terra ao ponto que o sol passou mais tempo sobre aquele dia e foram justamente essa quantidade de horas que foram ali estacionados ou diminuídos a velocidade para que o povo de Israel ganhasse a guerra. E o matemático explica justamente isso, baseado na matemática, esse dia que falta, que é o dia em que Jó amaldiçoou, e as horas que faltam nesse caso do ano bissexto, é justamente aquele momento em que Deus estabilizou ou diminuiu a velocidade da Terra. E por este motivo nós percebemos o quanto Deus dava valor às palavras de Jó. E claro que do céu Deus estava olhando tudo isso e quem sabe pudesse dizer isso é um murmurador, isso é uma pessoa que está aí reclamando, mas Deus leva em consideração a condição que está o ser humano. Se nós formos olhar pessoas que têm relatos de sofrimento, nós vamos perceber que é fácil enxergar esse tipo de sentimento nessas pessoas que estão nesse tipo de situação. E se você que me acompanha aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, se você está passando por uma adversidade, por um problema, eu entendo, baseado justamente no texto bíblico, que você sofre, que você reclama, que você muitas vezes chega a murmurar. Mas lembre-se que Jó passou por isso. E ele se manteve firme na promessa. Ele se manteve fiel a Deus, por mais que ele estivesse reclamando. Nós podemos fazer um paralelo, quem sabe, com Elias, que ao passo que ele foi sendo perseguido e ele passou por momentos difíceis, ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Mas diante desse quadro, uma coisa nós devemos aprender
e levar isso à frente. Em nenhum desses casos, nenhum deles quis tirar a sua própria vida. Por mais que o sofrimento estivesse grande, por mais que o sofrimento estivesse pressionando as suas vidas, eles não quiseram tirar as suas vidas. E aí por que isso? Por que isso? O centro da fé deles estava em Deus e a confiança de suas vidas estava nas mãos de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos com estes homens de Deus é que se Deus está no centro das nossas vidas, nós devemos entender de que se estamos passando por um momento de adversidade, de luta, é que tudo isso é um momento de aprendizado. Até esse exato momento aqui, Jó não sabia de absolutamente nada do que se passava sobre a sua vida. Ele apenas sabia que estava sofrendo. Ele apenas sabia que estava passando por uma tribulação terrível. Era apenas isso que ele sabia, nada mais. Ao ponto que, resistindo e suportando as adversidades, ele começa a dialogar, a conversar com os seus amigos. E isso traz reflexões, isso traz mensagens, isso traz ideias que vão esclarecendo cada vez mais, visto que nós acreditamos que muitas dessas conversas, muitos desses diálogos, Deus conduzia as palavras. Deus conduzia os assuntos. E é muito interessante de perceber isso. Porque até aqui, até nesse exato momento aqui, Jó ainda se achava perfeito. Jó ainda se achava autossuficiente. E eu tenho falado algumas vezes aqui sobre o pecado de Jó, e hoje não vou falar sobre ele, mas se você tem curiosidade, veja os vídeos de Jó que eu tenho comentado aqui no YouTube, que você verá o pecado de Jó. Eu quero simplesmente hoje trazer à tona essa fragilidade de Jó, que apresenta um homem que tinha uma robustez psicológica, uma robustez gigantesca de fé, que estava passando por adversidade, por problema, e que estava reclamando do dia que nasceu, que estava reivindicando que aquele dia sumisse. E até questionando por que eu nasci, por que me amamentaram, por que eu estou vivo. Eram indagações feitas por Jó em um momento de muita dor. Havia uma perca muito grande, uma perda muito grande de Jó, de seus filhos em primeiro lugar, dos seus servos em segundo lugar, dos seus bens em terceiro lugar. Jó chega ao extremo do extremo da vida humana. Sem filhos, né, que tinha esposa ainda, mas sem filhos, sem funcionários, sem riquezas e ainda acometido de uma enfermidade, e a única coisa que havia lhe sobrado era um caco de telha para se coçar. Esse era o caso de Jó. Um homem extremamente forte e robusto em relação à fé e ao controle psicológico, que eu não posso dizer que ele se descontrolou porque ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Não.
Ele apenas estava expondo ali a sua dor, o seu sofrimento. A robustez dele se dava justamente da firmeza na confiança em Deus, de ter em Deus a sua esperança, o seu futuro, a sua jornada estava nas mãos de Deus. Isso ele expressa justamente quando a mulher dele pede para ele amaldiçoar Deus e morrer. Para amaldiçoar Deus e morrer. E ele chama-a de louca. Não. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu venho para um fechamento muito importante, muito interessante. Muito interessante. Que é justamente as portas de legalidade das nossas vidas. A vida de Jó nos traz lições que nós precisamos entender com muita clareza. Eu vou até depois trazer um vídeo aqui no YouTube sobre um filme que está aí bombando e eu vou trazer uma reflexão acerca deste filme que eu assisti e acompanhei, chamado Nefários, que é um diálogo entre um psicólogo ateu e um homem que está à beira da cadeira elétrica, mas que está possesso de demônios. Depois eu trago um vídeo especificamente sobre esse caso, mas vamos falar aqui sobre Jó. Por que Jó chegou a isso? Qual foi o motivo que fez com que Jó chegasse até isso? E é justamente aí onde a gente precisa entender para que nós tenhamos clareza sobre as nossas vidas. Esse mundo físico que nós vivemos também é regido pelo mundo espiritual. Pelo mundo espiritual. Orarei sim, Dazinho. E tudo se dá dentro de leis. Leis. Lembre-se disso. Leis. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos um alto nível de sofrimento. Mas antes, nós percebemos que Satanás foi à presença de Deus e acusou Jó. Porque Satanás é o acusador. Deus não nos acusa. Quem acusa é Satanás. Deus não nos acusa. E Deus abriu a porta para que Satanás cirandasse na vida de Jó. E Deus permitiu que o cirandar de Satanás fosse terrível. E se nós formos olhar, eu sempre comento isso, que Satanás também pediu para cirandar na vida de Pedro, mas Jesus disse que rogou ao Pai para que aquilo não acontecesse. Justamente porque Deus conhecia o coração e a estrutura de Pedro e sabia que Pedro não aguentava um arroxo. Mas, pelo contrário, Deus permite que Jó seja acometido de tantas tragédias. E o que é interessante de tudo isso é que há um ponto de legalidade. Existia uma abertura para que Satanás acusasse e Deus permitisse que Satanás pudesse entrar. E é justamente essa abertura, esse ponto-chave, que fez com que Deus permitisse que Satanás entrasse na vida de Jó. E claro que Deus permite que Satanás entre na vida de Jó ao ponto que Deus sabia que Jó suportaria. Que Jó suportaria. Claro que Deus não permitiria que Satanás entrasse em uma vida em que Deus ama, se Deus não soubesse que ele suportasse. Deus não iria perder, tanto que Satanás queria tirar a vida de Jó, mas ele disse, opa, peraí, a vida dele me pertence. A vida de Jó me pertence. Então,
Até o limite que eu lhe dei, tá certo? Porque Satanás nada mais é do que o cinturão de Deus. Não sei se você já apanhou alguma vez na sua vida, mas lembre-se sempre dessa expressão. Satanás é o cinturão de Deus. E o cinturão de Deus só entra dentro da legalidade. E por conta do pecado de Jó, Deus permite que Jó seja acometido desses problemas, porque Jó havia aberto a legalidade para que o cinturão entrasse. E por amor à vida de Jó, Deus fez isso. Até porque, quando você olha no capítulo 42, Jó reconhece o seu pecado. Jó reconhece o seu pecado. Logo, Deus alcançou o objetivo, que era ajustar, que era consertar a vida de Jó, ao ponto de ele ficar melhor do que era quando Deus abriu a possibilidade de Satanás cirandar sobre sua vida. Então pare comigo para pensar que se você está em um momento de adversidade é porque você abriu a legalidade para que Deus permitisse que o cinturão dele entrasse sobre sua vida. Então se você está em adversidade, se você está em provação, se você está em dificuldade, pare e pense. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu abri a legalidade para que Deus permitisse o cinturão dele sobre a minha vida? Onde eu errei? Espírito Santo de Deus, me ajude. Onde eu errei? Muitas vezes não é fácil de encontrar isso. Se você olhar a vida de Jó, ler todos os capítulos de Jó, você vai ver que tem 37 capítulos entre o começo do problema de Jó e quando Deus aparece para Jó. Mas há muitos diálogos, há muita autodefesa de Jó, há muita conversa que faz com que Jó venha a refletir, até chegar ao ponto de reconhecer qual era o seu erro. Qual era o seu erro? Qual era o ponto de legalidade para que aquilo lhe sobreviesse? Qual era o ponto de legalidade? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é um livro da lei. E esse livro da lei nos traz clareza sobre o que nós fazemos, o que nós pensamos, sobre o que devemos fazer, sobre o que é errado fazer. O livro da lei, que é a Bíblia Sagrada, ele nos dá o norte. E é por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia para identificar tudo o que estamos errado e ir corrigindo. E a Bíblia diz que ao passo que nós amadurecemos, chegamos a varão perfeito. Varão perfeito. E o que seria varão perfeito? Jó, por exemplo, chegou a varão perfeito porque Jó identificou a única porta de legalidade que ele tinha para lhe sobrevir aos problemas, às adversidades. E ao identificar, ele fecha todas as brechas e a partir dali Jó passa a ser um varão perfeito. E não é porque Jó chegou a ser um varão perfeito que ele deixou de ser pecador. Não, porque o pecado original ainda estava sobre ele. E por este motivo Jó precisava sacrificar. No nosso caso, nos dias atuais, nós temos Jesus, que fez um sacrifício perfeito, único, diferente de como era no Antigo Testamento. Hoje nós temos o privilégio de ter o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ainda que sejamos pecadores, se reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos justificação dos nossos pecados. Nós temos
pagamento da cédula de dívida nossa para com Deus. O sangue de Jesus fez justamente isso. Pagou a nossa dívida. Não apagou, ele pagou. Ele pagou as nossas dívidas. Que nós possamos ter a plena consciência e convicção de que se há problemas advindos sobre as nossas vidas, se nós estamos passando por adversidades, o problema não é de Deus. O problema é nosso. E nós não temos que perguntar a Deus o que fazer. Nós precisamos pedir a Deus clareza sobre o que precisamos corrigir. Porque se nós corrigirmos o nosso erro, Deus está pronto a nos abençoar. Deus está pronto a sarar as nossas feridas. Deus está pronto a estender as mãos e multiplicar as bênçãos dele sobre nós. É por isso que nós devemos ter consciência de que nós devemos encontrar os nossos pontos de falha que abrem legalidade para passarmos por adversidades. Se estamos passando por um problema, o problema é nosso, não de Deus. O problema é nosso. Senhor, onde eu errei? Me traz esclarecimento. Espírito Santo, me ajuda. Tu que és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Me ajuda, Senhor, a localizar o que eu estou fazendo de errado, para que esse ponto de legalidade esteja aberto, para que o cinturão de Deus venha sobre a minha vida. Eu tenho certeza que você não quer o cinturão de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o que você quer é a bênção, é a prosperidade e é a superabundância das bênçãos de Deus. Eu tenho absoluta certeza. Tenho certeza que aqui vai brotar um monte de amém, amém, amém. Eu sei que você quer a bênção de Deus. Então, se você está passando por adversidade, se você está passando por problemas, não esquece. O problema é seu. E é você que tem que localizar ele. Jó teve que localizar o dele. Seus amigos apontaram várias vezes e ele não quis ver. Mas houve um momento de reflexão de Jó. E Jó entendeu, opa, peraí. Não é que estavam certo? Não é que estavam certo? Então que Deus nos ajude a localizar os nossos erros para que possamos corrigi-los. Apresentar diante de Deus a nossa culpa. Senhor, eu errei nisso, tenho errado nisso, nisso e nisso. Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. E a partir daí, você vai desfrutar o melhor de Deus. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer multiplicar as bênçãos dele sobre sua vida. Deus quer prosperidade sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus. Apenas creia. E você que está aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu comentário. O que você achou dessa mensagem? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. E se você não é inscrito, dê uma inscriçãozinha aí e acompanhe todas as mensagens que trazemos aqui no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida em nome de